amigos da rede de parcerias do estado de Mato Grosso do Sul e de todo o Brasil. É uma satisfação imensa estarmos iniciando mais uma aula do nosso curso de captação de recursos e gestão de convênio. E hoje nós vamos dar continuidade aos cases de sucesso de Bataguaçu na captação de recursos. Na ocasião do prefeito Pedro Alê Caravina, que hoje é deputado estadual, especialista também em gestão pública, e que isso facilitou sobremaneira o incremento de cases de sucesso através da captação de recursos do Transferigov lá em Bataguaçu. E a gente vai estar observando na prática esses cases e que também, com toda certeza, irão servir de base para o incremento aí no seu estado ou no seu município. Então, vamos lá comigo? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre um pouco do case de Bataguaçu das mulheres camponesas. Bataguaçu é formado por 5 assentamentos rurais e o desconhecimento de políticas públicas era gritante. Os homens, que normalmente eram gestores das propriedades rurais, as mulheres mais cuidavam da lida caseira, dos filhos, dos animais domésticos e dificilmente tinham oportunidade de serem realmente empreendedoras de um negócio. De posse de um bom diagnóstico, percebemos essa deficiência nos assentamentos rurais de Bataguaçu e o desconhecimento também de políticas públicas que pudessem mudar aquela realidade. E aí nós investimos maciçamente em capacitação. Através de um edital de chamada pública, nós buscamos recurso do governo federal para que nós investíssemos em capacitação e mostrássemos às mulheres os caminhos do empreendedorismo, da diversificação de recurso, de receita, para melhorar a vida dessas pessoas lá do assentamento. Então venham comigo, porque Bataguaçu, na ocasião, tinha cerca de mais ou menos 20 mil habitantes e representa mais de 90% dos municípios brasileiros. Então é uma realidade latente que você vai encontrar em qualquer município do Brasil. Não foi só uma particularidade lá de Bataguaçu. Então, nesse case, que tem inclusive o intuito de disseminá-lo, e cada um de vocês, na prática, vão aprender a trabalhar esses cases, captar o recurso, fazer a gestão, a execução, a prestação de conta e a entrega realmente para a sociedade. E a gente colocou algumas ações diferenciadas que fez com que esse case em Bataguaçu fosse um verdadeiro sucesso. E sempre associando o componente técnico e o componente político. Aí fica muito mais fácil para que as políticas públicas possam dar certo e resultado e garantir efetividade de fato. Então venham comigo, que eu vou mostrar para vocês na prática como é que funcionou esse case lá em Bataguaçu. Estão aí até hoje para todos vocês assistirem no Transferigov e aprender um pouquinho com esse case. Então vamos lá para essa reflexão comigo? Essa chamada pública ela foi lançada em 2013 e a denominação era Fortalecimento de Políticas Públicas para as Agricultoras Familiares de Bataguaçu. Esse foi o objeto que nós propomos nessa chamada pública. E a gente vai trabalhar com ela agora em detalhes. O número do convênio é o 785400/2013, para que vocês possam acompanhar aí no Transferigov. O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos era a denominação daquela época. E o programa chamava Apoio ao Protagonismo e Formação das Mulheres Camponesas da Agricultura Familiar de Bataguaçu. E nós utilizamos isso como o nosso objeto do convênio. Os recursos foram para custear as diárias de 100 mulheres e repassados via OBTV. E todas tiveram que abrir conta no Banco do Brasil. Então, esse foi o maior diferencial nosso.
Nós tínhamos mulheres que não trabalhavam com recurso público, não trabalhavam com dinheiro, desconheciam políticas públicas e quem, na verdade, fazia toda a gestão do recurso, sempre o marido. Então, nós descobrimos e despertamos essas mulheres ao mundo de negócios, de oportunidades através do incremento de políticas públicas. Foram selecionadas, na época, 100 mulheres dos 5 assentamentos rurais. E dessas 100 mulheres, nós colocamos como criatividade para que elas pudessem ter acesso à conta do Banco do Brasil, colocamos diárias para custear as despesas do ir e vir no assentamento até a cidade. As capacitações foram realizadas na área urbana. Tem assentamento em Bataguaçu que tem uma distância de 100 quilômetros. Então, como que você ia conseguir trazer essas mulheres todos os dias para fazer a capacitação lá em Bataguaçu? Então, a gente criou uma situação de abrir conta para essas mulheres receber as diárias pelo BTV. E os resultados foram altamente satisfatórios. Eu acho que talvez foi o melhor resultado que nós tivemos. Imaginem vocês, 100 mulheres saírem do Banco do Brasil, cada um com sua conta corrente, um cartão na mão, e aí nós abrimos as contas para 100 mulheres de uma vez só. Até para fortalecer o próprio banco, eram mais 100 clientes novas que o banco estava trazendo, e todas mulheres, e financiado pelo banco, através do nosso convênio com o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, o recurso já estava na conta. Era preciso só abrir conta. E aí cada uma recebeu em OBTV a sua diária, que não foi um valor tão pequeno na época. Imaginem a festa daquelas mulheres quando receberam o seu cartão e dinheiro na conta para gastar. Foi fantástico. Valeu muito a pena só por essa experiência. E esse projeto foi executado em Bataguaçu e o mais interessante ainda, ele garantiu efetividade. É isso que nós vamos mostrar aqui. Não adianta apenas implantar a política pública. Ela tem que garantir continuidade, resultados efetivos para a sociedade. E é isso que nós vamos mostrar, como que nós fizemos isso lá na pequena Bataguaçu, aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Então vamos lá. Primeiramente, vocês vão abrir o portal www.gov.br/transferigov.pt-br. Aqueles que já estão familiarizados com o Transferigov, vai ficar bem mais fácil assimilar o treinamento. Mas mesmo aqueles que nunca tiveram contato com o Transferigov, exatamente esse portal responsável para que você possa descobrir política pública, oportunidade de captar recursos através dos inúmeros programas que são lançados pelos ministérios. E você pode captar recursos via emenda parlamentar, edital de chamada pública, como foi o caso desse case, propostas voluntárias. De qualquer maneira, você consegue captar recurso aí do governo federal. Então, nós não vamos entrar no painel logado, não há necessidade. Nós vamos entrar no painel público. Vocês vão clicar em Transferigov, esse ícone, né? E logo que você clicar no Transferigov, logo na próxima página, nós vamos ter transferências discricionárias e legais. Você vai acessar transferências discricionárias e legais e logo em seguida o acesso livre. Aqui com CPF Login, só os técnicos que vão manusear o portal, incluir proposta, ajustar proposta, prestar conta, enfim. Mas não há necessidade para o nosso treinamento e nem para qualquer cidadão estar logado para ter acesso às informações. Na verdade, é um grande portal de transparência. Então, você vai acessar aqui o acesso livre. E assim que você acessar o acesso livre, a próxima página vai abrir programas. Nos programas, você vai clicar em consultar programas. Cada página tem um ícone que você vai abrir. No programa, você vai dizer e digitar aí o seguinte, o número 81, bem aqui no código do programa, 0002023 0072.
Então, esse programa você vai digitar aqui. Quando você digitar o programa, ele vai abrir uma outra janela com um número, com apenas o número do código do programa. E aí, clicando no número, você vai ter o quê? Todo o detalhamento do programa. O código, o nome do ministério com seu respectivo código também. No caso, Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, o código é 81.000. Ele é o tipo de instrumento, vai ser um convênio, não é um contrato de repasse. Convênio é aquele que libera diretamente numa conta específica. Contrato de repasse normalmente é feito para a infraestrutura e é liberado de acordo com a execução do objeto. E ele serve aqui embaixo, olha aqui, ó, Administração Pública Municipal, que foi o nosso caso. As OS também poderiam estar enviando a proposta, consórcios públicos e administração pública estadual ou do Distrito Federal. Na verdade, esse programa atendia todo o público-alvo brasileiro, né? Envolvendo aí todos os municípios do país e todos os estados. E aqui o detalhamento. Nesse detalhamento, nós não vamos ler, mas você tem toda a descrição dessa política pública. Claro que toda ela voltada para o protagonismo das mulheres, de proteção das mulheres, criando oportunidades para as mulheres, né, de todos os públicos, de todas as raças, de todos os credos, enfim, sem cor partidária, exatamente um projeto de uma política pública social. Embaixo você tinha lá o prazo, no nosso caso iniciou dia 4 de março de 2013, para encaminhar a proposta, e venceu dia 30 de 4 de 2013. Percebem também que nós tínhamos o quê? Praticamente só, né, um mês e alguma coisa para encaminhar essa proposta. Então, se você não encaminhar dentro desse prazo, que é o tempo hábil, que foi disponibilizado por esse ministério, tem outros prazos também. Tudo vai depender de cada ministério. Tem prazos maiores, tem prazos que vai o ano todo para você encaminhar a proposta, e tem alguns prazos que são bem diminutos mesmo. Isso também para testar a habilidade do parceiro. Se ele tem lá um bom banco de projeto, a facilidade de elaborar o projeto, porque isso também insere na execução do processo. A Prefeitura, o Estado vai demonstrar que tem mais condições de executar melhor aquela política pública no seu município e com toda certeza os resultados serão muito melhores. Então, olha aqui, todos os estados aptos. E aqui você tem o edital, né? Nós vamos também dar uma olhadinha nesse edital, o número do edital. Todo ele sempre é publicado no Diário da União para oficializar o processo. O sítio, na época, né, que era o site do Ministério das Mulheres. Aqui ele está dizendo que tem que apresentar a proposta de trabalho, o plano de trabalho obrigatoriamente, nesse caso, tinha que ser apresentado. Proponente obrigatoriamente cadastrado no Transferigov. Na época era Siconv, não era Transferigov. Quem não era cadastrado não tinha como enviar a proposta, ele nem aceita, né? E possui chamamento público. Nesse caso, possuía sim um chamamento público. Aqui está a data da publicação, ele foi publicado em 5 de 3 de 2013, esse programa, né, disponível já para encaminhar a proposta. Nos instrumentos que você abrir, você vai ter aqui embaixo consultar instrumentos e pré-instrumentos. Na época que era convênios e pré-convênios. Agora mudou o conceito para instrumentos e pré-instrumentos. Na verdade é a mesma coisa. Embaixo você tem lá o código do programa, né? Aqui embaixo, e quando você abrir, você vai colocar aí o número do instrumento do seu programa. O instrumento que nós vamos trabalhar, que na verdade foi o convênio feito com a Prefeitura de Bataguaçu, é o 785.400/2013. Você digitando aí nessa janelinha, código do pré-instrumento ou instrumento, e aí clica aqui em consultar, ele vai automaticamente abrir uma outra janela
escrito Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, né, que era daquela época, e a proposta. Aqui está a proposta cadastrada, que foi selecionada e executada. Por que eu sei que foi executada? Prestação de contas concluída. Se ainda estivesse em execução, estaria escrito aqui, em execução. E agora o código do instrumento, que é o 785-400, exatamente esse número aqui. E aqui continua ainda o número da proposta, desde quando ela foi cadastrada lá em 2013. E você tem aqui o detalhamento da justificativa. Naquela ocasião, a justificativa era bem ampla mesmo. Agora já é mais restrita, é mais objetiva. E aqui o objeto. Esse objeto, nós colocamos um objeto até objeto amplo, que era o apoio ao protagonismo e formação das mulheres camponesas da agricultura familiar de Bataguaçu, Mato Grosso, promovendo a capacitação e fortalecimento das políticas públicas dirigidas às mulheres do campo, com abordagem nas temáticas nas áreas de promoção de educação não sexista, não racista e não lesbofóbica, e realização de visitas, cursos e seminários, com vistas à capacitação e profissionalização das mulheres. Essas visitas era para a gente diagnosticar exatamente quais os problemas que tinham na comunidade da agricultura. Conversando direto com as mulheres, com os jovens, inclusive também com os maridos, para que nos passassem a realidade daquelas comunidades. Não adianta você planejar ações que visam integrar as pessoas ao processo produtivo, melhorar a vida das pessoas, para que elas possam realmente ser felizes, se você não conhecer a realidade. Então, as visitas exatamente para conhecer a realidade. E depois, nós fomos procurar quais as políticas públicas que poderiam ser inseridas no nosso projeto. E convencer a banca examinadora dessas propostas, composta lá pelo Ministério das Mulheres, que a nossa proposta era realmente eficaz. E ela tinha como objetivo mudar a vida de todas aquelas mulheres. Então, esse foi o estudo e a proposta que a gente fez lá em Bataguaçu. Aqui, continuando a proposta, ela foi cadastrada no dia 1 de abril de 2013. Aqui a conta do Banco do Brasil, que depois que ela foi aprovada, foi aberta, com o número da conta, agência, e tudo regular já para movimentar o dinheiro. E o término da vigência nós tínhamos até dia 21 de novembro de 2015, praticamente 2 anos para executar essa política pública. Depois o prazo de prestação de conta até 17 de dezembro de 2017, prazo esse que foi cumprido. E aqui também você tem o finalzinho da proposta, né? Naquela ocasião foi uma proposta de R$ 291.989 e uma contrapartida de apenas R$ 6.789 da Prefeitura de Bataguaçu. E aqui a declaração de contrapartida. E o repasse foi 285.200 para a conta e a Prefeitura teve que depositar 6.789 para complementar o valor global da proposta. E aqui, o principal diferencial da proposta foram realmente as diárias. Olha bem, aqui a despesa com diários participantes. Olha aqui, R$400, né? Naquela época, isso eu estou falando em 2013. O valor unitário atribuído R$100 por diária. Então, cada mulher recebeu 4 diárias dessas. Então, deu R$400 para cada um. Em 2013, era um bom recurso. No total das mulheres, como eram 100 mulheres, foram R$40 mil. Então, com R$40 mil, nós beneficiamos diretamente 100 mulheres. E, além disso, todos os benefícios que vieram depois como valor agregado em função da capacitação. E aqui no plano de trabalho,
A gente colocou locação de ônibus para deslocar as mulheres lá do assentamento até Bataguaçu, inclusive com valor diferenciado, porque as estradas na época eram muito ruins e os valores então eram bem maiores, porque os ônibus tinham que ser locados. Aí veio as diárias, né, para as mulheres, despesas com diária de agentes de desenvolvimento, foram os coordenadores do processo, com horas técnicas de consultoria, nós tivemos que contratar uma empresa para executar as capacitações e um veículo para fazer as visitas lá nos assentamentos. Esse nós locamos. Precisou adquirir o veículo para ficar mais barato. Então esse é o nosso plano de trabalho, que deu aí um total geral de R$ 291.989. Esse quadro eu mostro para vocês exatamente o valor da diária, 100 participantes, com 4 diárias, né? Esse é o detalhamento do plano de trabalho. O valor total de R$ 40 mil. E aqui embaixo, olha, aprovado. Quer dizer que essa nossa proposta, ela foi aprovada. Para vocês verificar as propostas que foram habilitadas naquela época, copiem aqui, ó, coloca aqui o código do programa, 81.000.2013.0072. É só vocês procurar aí o programa, abrir, né, e vai abrir essa página. E aqui tem consultar programa. Então aqui no código do programa você coloca o número do programa. Clica e você tem aí todos os convênios que foram formalizados. Naquela ocasião, a nível nacional, 35 convênios. E aí na listinha de todos os convênios que foram aprovados, aqui está o município de Bataguaçu. E no status, na época que eu fiz o sprint dessa tela, prestação de contas enviada para análise. Isso mostra o status de finalização da execução do objeto. E a hora que aprovar a prestação de conta, esse status aqui muda para prestação de conta aprovada. O nome aqui das mulheres, você vai encontrar também aí todas as mulheres que foram beneficiadas. Além disso, os parceiros também que receberam. Nós contratamos para fazer as capacitações das políticas públicas a Cooperativa de Trabalho em Desenvolvimento Rural e Agronegócio, que foi a Coopaer, aqui de Campo Grande, que são técnicos renomados, que só trabalham com políticas públicas, e é uma cooperativa que não visa nenhum lucro. Então foi mais um benefício social que também a gente trouxe para o Estado, beneficiando o OS. Todo o recurso que ela recebeu, aqui tem a locação de veículo, combustível, aí você tem aqui o nome das mulheres que receberam as diárias, todas elas, ó, todas com R$ 400 na conta. E para receber esse dinheiro, teve que abrir conta no Banco do Brasil. Aqui o nome de todas elas, né, e das 100 mulheres que receberam dinheiro. Olha, uma prestação de conta muito transparente. E como elas não operavam em banco antes da execução do convênio, e o engraçado é que depois que nós abrimos as contas, até hoje elas movimentam as contas. Vende lá o frango, a galinha, os ovos, né? Qualquer recurso, ou algumas fazem bordado, tricô, crochê, trabalho manual, artesanato, e vendem também nas feiras em Bataguaçu, no mercado, nas ruas. O pessoal vai comprar no assentamento e elas acabam ganhando aí um dinheirinho extra. E hoje com o Pix fica muito mais fácil ainda. Por que isso aconteceu? Porque elas foram capacitadas. Então nós trabalhamos lá com políticas públicas do PA e PNAE principalmente, que é um programa de aquisição da agricultura familiar, e aqui é o Programa Nacional de Aquisição da Agricultura Familiar, que obrigatoriamente 30% que é gasto na merenda escolar, necessariamente precisa ser adquirido da agricultura familiar. E o Programa de Aquisição da Agricultura Familiar, que é o PAA, mesma coisa, só que ele é operado por uma OS. A OS envia o projeto, ele é aprovado pela CONAB,
o recurso vem para comprar exatamente produtos da agricultura familiar. E isso tudo com benefício para essas mulheres que já operam o PA e o PNAE hoje em Bataguaçu. Porque aí a política pública ela fica permanente. É isso que é interessante, que traz realmente o diferencial. Então, quando você vai encaminhar a proposta, você tem que pensar a proposta como um processo e não como um projeto isolado. Quais os benefícios que ela pode trazer para as mulheres em função de uma realidade local? E aí, dentro do plano de trabalho, você tem que traçar as estratégias mais adequadas para beneficiar diretamente essas pessoas. E a partir desse arranjo, você descortina outras alternativas, outros valores agregados que aos poucos as mulheres vão adquirindo expertise e conquistando a sua independência, e principalmente financeira. Isso dá um alento muito grande na renda familiar, para atender os filhos, comprar material escolar, atender roupa, ajudar a pagar luz, enfim, todas as despesas de casa, a mulher pode contribuir e muito através do incremento de políticas públicas do governo federal. Aqui você tem também todos os pagamentos que foram realizados, as diárias todas para as mulheres. Olha aqui, ó, com o BTV, Ordem Bancária de Transferência Voluntária. Então, se a ordem bancária de transferência voluntária, as mulheres teriam que ter o quê? Conta no Banco do Brasil. Se não tivesse a conta, como é que você vai fazer a transferência diretamente para a conta? Impossível. Então, você com um pouquinho de criatividade, você começa a agregar valores à sua proposta original. Foi isso que nós fizemos lá em Bataguaçu, isso em 2013, foi executado em 2014 e 2015. E olha bem, os benefícios são eternos. Essas mulheres nunca vão deixar de movimentar suas contas, nunca vão deixar de produzir e agregar valores à renda familiar. Isso é importante. Olha aqui, eu tenho aqui um exemplo de uma mulher beneficiária, né, que é a Maria Lúcia Fernandes. Ela recebeu aqui o recurso, foi direto para a conta dela, olha aqui, ó, do Banco do Brasil, que ela abriu para poder movimentar o recurso, e até hoje elas estão operando. Aqui um exemplo, e você pode ter todos os exemplos aí no portal. Você pode olhar uma por uma, tá? Que é um portal de transparência mesmo. E aqui tem a descrição, ó, diárias para participação de seminário de políticas públicas para mulheres camponesas, nos dias 3, 4, 5 e 6 de novembro de 2015. Foi o período das capacitações, onde essas mulheres receberam diária para hospedar na cidade, se alimentarem, né? E precisavam, então, de conta, porque foi o recurso transferido em OBTV. Né? Muito simples aí o entendimento. Aqui o convênio, que foi com o número 785.400/2013, a concedente foi a Secretaria de Políticas para as Mulheres. Então foi quem concedeu o recurso. E naquela época, ela era ligada diretamente à Presidência da República. Então nós fizemos uma parceria diretamente com a Presidência da República. E o edital de chamada pública foi o 002/2013. Com toda certeza, a SPM já tinha lançado o edital número 1 para outros objetos, mas esse foi aquele que mais foi adequado à política pública lá do governo municipal de Bataguaçu. Porque isso também é interessante. Qual que é a política pública do governo municipal? Inclusive feito lá na época da campanha política. Então você pode integrar a política pública do governo municipal ao governo federal. Se tiver alguma política pública também do governo estadual, traz junto. Porque aí você teria uma política pública municipal, estadual e federal integradas. Isso vem contribuir na sustentabilidade do processo. Aqui estava a concedente na época responsável, era a secretária Eleonora Menicucci de Oliveira, e quem assinou pela Prefeitura de Bataguaçu, o prefeito na época, Pedro Arley Caravina. As fotos da época, é o projeto das mulheres camponesas lá de Bataguaçu,
diretamente da Presidência da República, o convênio. Esse colega Emilson, infelizmente, já nos deixou há alguns anos, né? Toda a equipe que foi envolvida no trabalho, a equipe da Prefeitura, os consultores, aqui a presidente de uma cooperativa lá de Bataguaçu, assim, muito atuante. Esse aqui era o secretário da pasta na época, né? Aqui o prefeito Pedro Arley Caravina. Então, todos eles colhendo aí os frutos técnicos e políticos de uma política pública federal. Aqui uma reunião de trabalho, muitas reuniões foram necessárias para acontecer, para nivelar todo o projeto. O projeto tem que ter a participação efetiva de todos os segmentos da prefeitura, dos segmentos sociais do município, das associações. Cada assentamento rural tem uma associação, foram vinculadas ao projeto, a cooperativa, os sindicatos, enfim, todas as OS vinculadas à participação no projeto, porque com isso você garante a sustentabilidade do projeto e dá mais visibilidade também ao projeto, onde vem também, além da conquista técnica, principalmente para o gestor público, também a conquista política. Para vocês terem uma ideia, o prefeito Caravina, no final do mandato em Bataguaçu, saiu de Bataguaçu com 98% de aceitação da sociedade. Ele garantiu ali a sua sustentabilidade política e hoje, por conta disso, é deputado estadual, um dos mais votados aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Então você também tem dividendos políticos. Esse recado é aí para os gestores públicos de todo o Brasil. Aqui já os resultados diretos, o Programa de Aquisição da Agricultura Familiar, o PAA. Então, olha bem, o agricultor produz, né, e entrega esses alimentos para merenda, para as entidades sociais, gratuitamente. E o dinheiro é do governo federal. Toda a gestão dele é da Conab. Então, olha o sorriso de satisfação, todos beneficiados. E a qualidade, né, do que é produzido. Então, produz, o governo federal aporta o recurso, compra e faz a doação para a merenda e para as entidades sociais do município. Dinheiro novo e que entra na renda do município. Gera emprego, renda, oportunidade e dividendos para o município. E descarrega também a responsabilidade do município. Diminui o custo do município, porque ele trabalha com recurso federal. Onde é que as mulheres aprenderam a trabalhar? Nos cursos de capacitação, por conta de um convênio que nós fizemos com o governo federal. Então você integra o processo, você não trabalha isoladamente, né? Porque não adianta você capacitar por capacitar, informar por informar. É preciso você colocar num arranjo produtivo bem planejado. Com toda certeza, não tenha dúvida que os resultados vão vir. Não tenho dúvida disso. Tá? Agora, precisa ser muito bem arranjado. Aí viram como a política pública ela pode ser eficaz no desenvolvimento econômico e social do município e do estado, garantindo independência para essas pessoas, diminuir o grau de dependência das políticas públicas, que elas são muito... Então é uma forma inteligente de você promover a sociedade, fomentar a economia na sociedade com dinheiro novo, que não é nem do município, dinheiro federal. Então, política pública ela é essencial para mudar a vida das pessoas. É o que nós vamos apresentar aqui. Como o portal de transparência do Alimenta Brasil, você consegue consultar como é que anda esse programa, o PAA, em todo o Brasil, que é uma política pública com baixo desempenho em IMS, e eu tenho certeza também que ela pode ter um baixo desempenho aí no seu estado. O seu município, às vezes, nem conhece essa política pública. Então, aqui nesse site da Conab, né, você tem condições de pesquisar se o seu município, o seu estado, é beneficiário ou não. Aqui está o endereço, aqui embaixo, para que você possa estar acessando esse portal da transparência pública do Alimenta Brasil. Acessando o portal, você vai colocar aí, ó, né, origem dos recursos, Ministério da Cidadania, você vai clicar aqui do ladinho, ele vai aparecer, o estado que você quer pesquisar e o município. Se você quiser pesquisar só estado, você deixa assim. Se você quiser por município, aí você seleciona aqui o município. Aqui é um exemplo lá de 2020.
Quando você clica municípios beneficiados lá do estado, já aparece aqui, ó, todos os municípios que foram beneficiados no seu estado. Aqui no estado de Mato Grosso, são 79 municípios. De 79 municípios, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, apenas 20 municípios foram beneficiados. E aí você faz aqui uma reflexão. Por que que os outros não foram beneficiados? Municípios que também tinham agricultura familiar e desconheciam a política pública, ou não houve iniciativa para acessar essa política pública, mesmo com todos os benefícios que ela pode trazer aos municípios. Então, o desconhecimento das políticas públicas trazem sérios prejuízos aos municípios e aos estados. Então, veja bem o detalhamento, né, que nós temos. Aqui eu abri Bandeirantes, que é o município aqui do estado de Mato Grosso do Sul, e aqui uma das OS lá foram beneficiadas, lembrando que o recurso do PA só sai para a OS. O sindicato, a cooperativa e a associação. A Associação de Agricultores Familiares Agroecológicos de Bandeirantes. Olha aqui, ó, o valor que foi captado na época. Eles formalizaram um convênio de R$ 110.668,75. Executado até a época que eu fiz a pesquisa, já R$ 82.229,31. Se sobrar algum recurso, tem que devolver. Nesse caso aqui ainda tinha uma sobra, mas o processo ainda estava em andamento. E aqui você tem todos os agricultores familiares que foram beneficiados na época. O nome, a data de cada um, as categorias, todos agricultor familiar e o valor de cada um formalizado e o valor executado. Então, antes de você apresentar o projeto, é preciso fazer um levantamento de quem realmente quer participar do processo, quem realmente quer produzir. E o que vai produzir? Aí tem todo o detalhamento para o técnico elaborar o plano de trabalho. Quem coordena esse processo aqui no estado é a Empaer. Se o seu estado tiver um trabalho de extensão rural, normalmente é os técnicos da extensão rural que elabora a proposta e informa de como é que funciona essa política pública, cuja gestão é da CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, que todos os estados aí com certeza têm. Aqui os produtos que cada um se propôs, né, a produzir. E quem que vai ser a entidade beneficiada? Lá em Bandeirante, escolher o Fundo Municipal de Assistência Social de Bandeirante, que é o CRAS. Você pode escolher qualquer entidade daí do seu município. Doar também para as merendas, para as creches, para outras OS, para o asilo de velhos, enfim, ou para a PAI, né, de acordo aí com a realidade de cada município. E aqui tudo que vai ser produzido e vai ser comercializado. Agora, quem fizer esse compromisso realmente vai ter que cumprir, vai ter que produzir, porque o dinheiro vai estar na conta para comprar. E cada um vai ganhar o seu dinheiro. Tá? Trabalho extremamente importante, inteligente, e que vai garantir a sustentabilidade de todos vocês. E isso iniciou lá na política pública das capacitações, um recurso captado no governo federal. Então você integra outros valores, outras iniciativas. Não foi apenas capacitar as mulheres. As capacitações precisam ter resultados, não apenas capacitar. É isso que é preciso. Tem que avançar nesses indicadores de resultados. Esse aqui foi o nosso case de sucesso, lá de Bataguaçu. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa proposta, né? E daqui a pouco nós vamos trabalhar com outro case de sucesso de Bataguaçu, dando continuidade à nossa capacitação. Um grande abraço a todos e até o próximo case. Vamos lá?